A casa do Senhor. A casa do Senhor, ela não tem uma dimensão material. Pois está escrito: Deus não habitará mais em casas feitas por mão de homens. Então, nós temos que alimentar do pão da vida. E esse pão da vida chama-se Jesus Cristo. É aí que está a nossa real fundamentação. O nosso fundamento como cristão chama-se Jesus Cristo. Por isso que aquela voz disse: a este ouvi. A quem? A Jesus Cristo. Aí está um mandamento de Deus para a presente geração. Já faz 2000 anos. A este ouvi. Foi palavra de Deus, então é mandamento de Deus. A este ouvi. No tempo de Israel, Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, um povo específico que estava situado numa área específica, em um território específico. Mas para nós, a revelação, a ordem de Deus é a este ouvir. Então aquele que será o nosso pão cotidiano, o nosso pão espiritual, chama-se Jesus Cristo. Aí está o fundamento do cristão. Então é algo espiritual, pois Jesus é espírito. E nós vamos encontrá-lo onde? Nas palavras do Evangelho. É ali que está registrada toda a orientação que Jesus Cristo recebeu do Pai para nos entregar. Então nós vamos ter que lembrar uma outra coisa que ele disse. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Ele disse que aquelas palavras que ele estava falando não era a palavra dele, era a palavra do Pai. Então, nós temos que nos lembrar que ao lermos as Escrituras Sagradas, nós necessitamos de um outro elemento para nos dirigir em toda a verdade. E este elemento é o Espírito Santo. Aí estaremos com os materiais para nos conduzir em segurança nesta vida. Palavra e o Espírito Santo são os dois requisitos. Nós não precisamos de outro mestre. A casa de Deus hoje é uma casa imaterial, pois ela é espiritual. Pois Deus é espírito. Nós temos que encontrar as verdadeiras referências. Pois temos 2000 anos de igrejismo na cabeça. E fizeram a nossa cabeça.
Mas temos que ver que nosso Deus é um Deus espiritual e que somente os espirituais poderão entrar em contato com Ele. Agora, poderemos ser religiosos. O religioso, sim, ele precisa de religião. Ele precisa ter um líder para ter orientação. O religioso precisa. Ele tem que ter um mestre. Mas o espiritual, o verdadeiro cristão, a nova criatura, ela tem como seu mestre o Espírito Santo. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos era um religioso, um frequentador de sinagoga, e ele seguia a tradição de seus pais. Mas havia dentro do espírito de Nicodemos um testemunho de incerteza, pois havia dúvida no seu espírito. Nicodemos não tinha certeza da vida eterna, do estar no reino de Deus. Embora tivesse todo o aparelhamento necessário que a religião lhe fornecia, essa convicção, esse descanso, ele não tinha no seu espírito a certeza da salvação. Tinha a tradição de seus pais, os seus dogmas, suas doutrinas, seus ensinamentos. Tinha uma identidade com uma religião. Mas a certeza da salvação, Nicodemos, que era um doutor em teologia, um conhecedor profundo, esse descanso ele não tinha. Embora ele tivesse o descanso físico, o sabá, quer dizer, o sábado. Ele guardava e descansava no sábado. Mas o descanso espiritual, Nicodemos não tinha. Havia inquietude dentro de Nicodemos. O igrejismo, as doutrinas, os dogmas, a tradição do seu povo não dava descanso, sabá, ao espírito de Nicodemos. E Nicodemos não tinha fé. Nicodemos descansava na dúvida. Por isso que ele teve que ir à noite lá na periferia, pois ele era um homem de centro, e escolheu a noite como estratégia, pois assim seria dificilmente descoberto, pois era uma vergonha para um homem rico de posição que ocupava a nobreza, a classe da nobreza do seu país, os melhores informados, os bem informados, conversar com um homem de periferia, ser visto como um homem de periferia. Isso era uma vergonha. Por isso que ele escolheu a noite como estratégia para encontrar-se com Jesus Cristo e assim eliminar a sua dúvida e entrar no descanso espiritual. Aí está o verdadeiro descanso, porque ele tinha o descanso físico, sábado. Mas esse não é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é o espiritual, pois Deus é espírito. E Deus só entra em contato com os espirituais. Por isso que a casa de Deus não é material. E as Escrituras registram.
Eu não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Nós temos que despertar para esses olhares, essas fundamentações, para não cairmos em erros e em caminhos que talvez nos levarão para o destino das virgens doidas. As virgens doidas, a parábola das virgens, que foi contada por Jesus Cristo. Elas não tinham o óleo, elas tinham a candeia, e a candeia brilhava com a luz do intelecto do homem, com as doutrinas, os dogmas. Mas nós sabemos que chegou um momento quando se disse o noivo é chegado. A partir daquele momento, a candeia das virgens doidas, loucas, não mais brilhou. Não havia luz e elas não podiam seguir os seus passos rumo à eternidade, aos portais abertos da eternidade. Ficaram em trevas, mas notaram que há outras 50% tinham luz. Tentaram pedir do seu óleo para que pudesse caminhar juntas, mas elas não tinham como compartilhar, porque o óleo é uma intimidade. A identidade do óleo das virgens prudentes é a intimidade. Está no íntimo. E isto é uma prova espiritual e individual do nosso relacionamento com Deus. Deus quer um povo, é o coletivo, mas um povo que tem um fundamento. O relacionamento pessoal com Deus, aí é individual. O nosso relacionamento com Deus não é coletivo, pois o cristão não é salvo coletivamente. O cristão é salvo individualmente. Individualmente. A salvação é pessoal. Aí está o indivíduo. A visão coletiva é uma consequência de uma salvação pessoal. Jesus não morreu por nenhum título de igreja, de denominação ou de tradição. A vida cristã é uma vida de intimidade com Deus. Temos que comer pessoalmente do pão da vida e nos nutrir do pão da vida. É um gesto pessoal. Mas temos que descobrir, estas coisas são novas no horizonte, estão aparecendo agora, nesse terceiro milênio, o milênio do Espírito Santo. É uma novidade. Talvez nossa cabeça não esteja preparada para esse encontro, para esta realidade com o Espírito Santo. Por isso que o tema hoje é o Espírito Santo. E da agora em diante será o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo quem vai trazer Jesus Cristo para dentro do nosso coração. O Espírito Santo é quem traz Jesus Cristo para dentro do nosso coração. O Jesus Cristo vital, onde a gente vai chegar na conclusão de Paulo. Isso quando chegarmos na maturidade. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aí está a maturidade do cristão. E isto é uma atitude individual. É uma atitude pessoal. Não é uma atitude que depende do coletivo.
Mas o conjunto desses indivíduos vai produzir a nação santa, o povo eleito, a família do Senhor, onde todos se verão, como está escrito no Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Todos foram comprados por Cristo para Deus. Todos foram comprados por Cristo para Deus. E Cristo os colocou no seu reino. Aqui está a grande pregação que estava na mente de Jesus Cristo. Anunciai a todo mundo que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Em todo lugar nós podemos participar dele, porque se ele é chegado, ele está mergulhado aqui nessa terra. E se ele está mergulhado nessa terra, os espirituais somente o verão. Somente poderá ver o reino de Deus os espirituais. Os religiosos não o verão, pois estarão entregues nos caminhos de suas doutrinas e dos seus dogmas religiosos, no caminho do intelecto do homem. E o caminho do intelecto do homem não consegue discernir as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Isso faz uma grande diferença entre o óleo de Deus e o óleo estranho. O óleo estranho é o óleo do homem, que faz a candeia brilhar, sim, porque as virgens imprudentes estão andando junto com a prudente e a candeia delas está brilhando. Mas a que custo? Com que óleo? Com o óleo do intelecto. A carne e o sangue e o intelecto não herdarão o reino de Deus. Então nós podemos ver que a casa de Deus não é uma casa material. A casa de Deus não tem o rótulo. A casa de Deus não está numa rua. Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas agora nós sabemos que o reino dele está nessa terra, porque ele mesmo disse: o reino de Deus é chegado. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo está aqui agora. Nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo, pois estamos mergulhados nele. Davi percebeu isso. Davi disse: de onde me fugirei do teu Espírito? Se eu for no céu, ele está. Se eu for no Hades, no lugar da morte, ele está. Se eu for na caverna mais profunda, ali tu estás. Hoje, mais do que nunca, com Jesus Cristo, nós podemos, além da presença do Espírito Santo nessa terra, ele pode viver dentro de nós. Por isso Jesus disse que nós, a nova criatura, é maior do que o maior profeta do Velho Testamento. E Jesus colocou João como o maior profeta, maior mesmo que Elias, embora João não tivesse apresentado nenhum sinal no seu ministério, nenhum milagre no seu ministério. Mas Jesus disse que ele foi maior do que Elias. E a nova criatura é maior do que João. Com a razão que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aquele que traz Jesus Cristo para dentro de nós. E Jesus diz: quem tem o Filho tem o Pai.
E quem tem o Pai tem o Filho. Aí está o segredo. Então podemos ver que a casa de Deus não é material. A casa de Deus é espiritual. E somente os espirituais contemplam a casa de Deus e comem o pão de Deus. Jesus é o pão de Deus. E ele é trazido a nós através do Espírito Santo. Valeu, né? Vimos que a casa de Deus não é material. Ela não tem um rótulo, ela não está numa rua. Mas nós estamos mergulhados nela. Pois o reino de Deus é chegado, disse Jesus Cristo, e faz 2000 anos. Isto, gente, nos unifica num só povo, numa nação santa, escolhida por Deus, que carrega Jesus Cristo dentro dela. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o templo de Deus, lugar onde Deus e seu Espírito habitam, trazendo Jesus Cristo para dentro de nós. Nós somos a igreja de Deus, a morada de Jesus Cristo. Então, a igreja de Deus não é material, é espiritual. Esta verdadeira igreja. Boa nova, né? Senhor, obrigado por essa percepção, que a casa de Deus não é material, mas é espiritual. E que somente os espirituais conseguem ver a tua casa espiritual. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que tu nos deste, nós dizemos: você, espírito de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai do nosso aparelho urinário, nossos internos, aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, nós amarramos vocês e lançamos fora da nossa vida. Sai de nossa mente, espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, ódio, depressão, angústia. Sai de nossa vida e de nossa nação, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida. Em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e andareis na liberdade dos filhos de Deus. Amém.